Salve, salve galera, chegando na área aí, Pedro Coelho, sou defensor público. Quem não me conhece aí, fiquei um tempo sem fazer lives no Periscope e no Instagram. Boa noite Paulo. Galera chegando aí, pode ir mandando mensagem, compartilhando. Hoje uma live especial sobre direito penal, princípios do direito penal. Vou trazer um pouco também de experiências práticas sobre alguns princípios. Como defensor público atuei algum tempo no júri. Galera que puder ir mandando mensagem aí, pode ir mandando mensagem pra gente saber quem tá chegando. Paulo Rodrigues, boa noite aí, galera. Vamos chegando, compartilhando. Quem puder compartilhar a live aí. Quem assistiu recentemente, Cris, acabou de ter uma live da professora Gabriela Xavier. Muito boa live sobre poder de polícia, atos administrativos. Bem interessante essa live pra galera que estuda para concurso. Vou dar várias dicas sobre concurso também. Para quem não me conhece, sou defensor público do Espírito Santo e fui aprovado em 10 concursos públicos aí na minha trajetória de estudos para concurso. Hoje, graças a Deus, aposentei essa trajetória de concursos públicos, mas pretendo aí trazer um pouco da minha experiência para vocês que estão estudando aí. Se tiver galera que pode dar um feedback aí, Elane, Márcia, o áudio tá bom, a transmissão tá boa para a gente já começar. A minha velocidade geralmente é uma velocidade rápida, quase uma velocidade 5 do CREL, e tentar sempre falar de uma maneira dinâmica, rápida, mas também que não seja muito pesada. A aula de hoje, Jaque, acredito, será que é a Jaque, minha ex-estagiária? Se for, manda um beijo para a Jaque aí. Para aqueles que não me conhecem, sou defensor público do Espírito Santo e atuei 2 anos no júri de Vila Velha, sou titular do júri de Vila Velha, então tenho alguma experiência que eu possa ajudar aí para passar sobre direito penal. O grande Marquinhos Lima, nosso guru do Amo Direito. E a minha ideia aqui nessas lives é ter lives de direito penal, processo penal e de vez em quando constitucional e direitos humanos, toda terça-feira, 10 da noite e domingo, 18 horas, beleza? Toda terça-feira, 10 da noite e domingo, 18 horas, para a galera começar a se habituar. Quem não me conhecia do Periscope, para voltar a me habituar com as minhas aulas de direito penal, processo penal, constitucional e direitos humanos, principalmente direito penal, tentar focar, me especializar nessa área que eu tanto gosto e atuava na prática no júri de Vila Velha. Execução penal, Flávia, de vez em quando eu vou dar uma pincelada, inclusive eu vou trazer aqui a indicação de um livro, Execução Penal, Teoria Crítica, do Rodrigo Duque Estrada, defensor público do Rio de Janeiro, grande defensor público na área de execução penal. Mas aí vamos à live de hoje. Essa live é com certeza a introdução ao direito penal, porém essa introdução ao direito penal é muito importante para que vocês tenham uma base forte para fazer qualquer concurso público, seja a prova da OAB, que hoje com certeza eu considero um concurso público, também prova para analista, prova de MP, magistratura, defensoria pública, delegado. Então essa live com certeza é uma live muito importante, é uma live sobre os princípios do direito penal. E antes da gente começar a falar sobre os princípios do direito penal, grande Lívia aí, coach, que contratou nosso serviço de coach aí, quem estiver interessado também no serviço de coaching, só mandar mensagem para a gente tentar ajudar vocês, seja de forma gratuita, dando dicas para concurso. Bom, primeiramente a gente tem que distinguir princípios e regras conforme os grandes doutrinadores constitucionalistas, Ronald Dworkin e também Robert Alexie. Bom, gente, princípios e regras. Mas como assim princípios e regras? O que é um princípio? O que é uma regra? Bom, pessoal, basicamente a gente tem que partir de um pressuposto. Toda regra, todo princípio ou regra, eles são na realidade uma norma. Existem, portanto, dois tipos de normas no nosso ordenamento jurídico. A norma-regra, vamos começar, Paulo, estamos começando agora. A norma-regra e a norma-princípio. E o que é norma? Norma é aquele conhecimento que se extrai de um texto de lei. Ou seja, um texto de lei ele pode ser extraído uma norma-regra ou uma norma-princípio.
ou às vezes do mesmo texto de lei pode ser extraído uma norma-regra e uma norma-princípio. Beleza? Isso é basicamente os principais conceitos sobre norma-regra e norma-princípio. E no conceito dos principais constitucionalistas, norma-regra e norma-princípio se diferenciam basicamente na sua densidade normativa. Como assim na sua densidade normativa? A norma-princípio é uma norma, na realidade, que geraria um mandamento de otimização. É um mandamento na medida do possível. Mandamento na medida do possível porque, na realidade, não há uma obrigatoriedade absoluta naquele princípio. Bom, essa seria a norma-princípio, um mandamento, portanto, de otimização. E para os constitucionalistas, portanto, a norma-regra seria um mandamento de definição, porque seria, como diria o grande constitucionalista norte-americano Ronald Dworkin, a norma-regra ela se baseia no princípio all or nothing. Desculpa aí pelo inglês, galera, estou enferrujado. All or nothing fashion, que seria, na realidade, a moda do tudo ou nada, o jeito do tudo ou nada. Ou seja, uma norma-regra é ou tudo ou nada. Ou você respeita a regra ou desrespeita a regra. Já a norma-princípio não, é um mandamento de otimização, conforme o doutrinador Robert Alexy. Para aqueles que não conhecem, Robert Alexy é um doutrinador constitucionalista alemão. Obviamente, os doutrinadores alemães dão muita influência à nossa doutrina, principalmente constitucional e também de direito penal. O maior penalista, até um tempo atrás estava vivo, hoje já faleceu recentemente, o grande Klaus Roxin, também é alemão. Bom, pessoal, e agora voltamos aos princípios. Temos vários princípios no direito penal muito importantes. Princípio da intervenção mínima, princípio da subsidiariedade e fragmentariedade, que muitos dizem que na realidade é a extração do princípio da intervenção mínima. Então a subsidiariedade e a fragmentariedade seriam na realidade subprincípios extraídos do princípio da intervenção mínima. Temos também o princípio da insignificância, princípio da proporcionalidade, princípio da intranscendência da pena. E esse princípio da intranscendência da pena eu vou tecer algumas críticas, porque a maioria dos doutrinadores falam em princípio da intranscendência da pena, quando na realidade a doutrina mais moderna, a doutrina inclusive da Defensoria, constando desse livro do Rodrigo Duque Estrada, Roig, eles falam na realidade do princípio da transcendência mínima. Por que princípio da transcendência mínima? Só para a gente já fazer um paralelo e uma crítica sobre o conceito de princípio da intranscendência, que na minha visão da Defensoria, já está ultrapassado. Por quê? Na realidade, a pena do acusado não pode passar da sua pessoa. Ou seja, o princípio da intranscendência diz o quê? Nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. Só que na prática, Lívia, essa pena ela ultrapassa a pessoa do condenado e passa de várias formas. Na revista vexatória do familiar que vai visitar o preso, na incomunicabilidade quando há uma falta disciplinar. Há uma previsão na lei de execução penal em que, se há uma falta grave, é possível uma pena disciplinar de incomunicabilidade, de suspensão da visita. E essa é a grande crítica da Defensoria também, que essa pena, ela é uma pena, obviamente, ao apenado, àquele reeducando que está cumprindo pena no regime fechado, geralmente, mas também é uma pena muito grave ao familiar. E isso eu vi muito na prática, na Defensoria Pública, quando a gente brigava pelo direito de visita e vários familiares idosos passavam sim por revista fechatória e também passam por situações em que há uma grande dificuldade na visitação. Cíntia, eu tenho o Periscope, tá? @coach Pedro Coelho, já não faço live há muito tempo, tá? Mas vou voltar a fazer lives, de preferência pelo ombro direito. E várias situações demonstram que esse princípio da intranscendência é uma falácia. Outro exemplo de falácia no princípio da intranscendência da pena é a dificuldade de deslocamento até o presídio. Como assim? Bom, aqui em Cariacica, por exemplo, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, em Cariacica, há uma penitenciária feminina de Cariacica, que há uma grande dificuldade
de acesso por transporte público, em que os familiares das mulheres presas têm que andar cerca de meia hora para chegar na penitenciária, mesmo após um transporte público. Isso daí é mais uma situação em que a pena transcende a pessoa do acusado. Beleza? Bom, esse era um princípio que eu falaria depois, mas já me antecipei falando um pouco sobre esse princípio, que é muito importante. Galera que puder ir compartilhar, marcar o colega, marcar o amigo que está estudando para a OAB, estudando para a Defensoria. Obrigado, Cíntia. Eu vou voltar a fazer essas lives. E um princípio muito importante que acaba norteando outros princípios é o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Bom, pessoal, como diria os grandes doutrinadores, o direito penal é uma ilha na esfera do indiferente penal. O direito penal é uma ilha na esfera do indiferente penal, no mar de um indiferente penal. É uma ilhazinha. Então, há um mundo de ilícitos e condutas lícitas. Mas dentre esse mundo de condutas lícitas e ilícitas, há uma ilha pequena, que é a ilha do ilícito penal. Portanto, o direito penal ele deve proteger apenas os bens jurídicos relevantes na sociedade. O direito penal não deve tutelar qualquer bem jurídico. E aí eu dou um exemplo típico de que o direito penal ele é seletivo, claramente seletivo. A gente percebe que ele é tão seletivo que a maioria dos crimes apenados eles atendem e atingem a clientela pobre da população brasileira. Mas, acima de tudo, ele é um direito seletivo e extremamente mutável a depender da política do momentânea. Dou um exemplo. Eu pegava muito esse exemplo nos júris que eu fazia, que há uma lei penal do Império, salvo engano, lei 4ª do Império, em que ela diz que, basicamente, eu não lembro, eu não tenho o teor da lei aqui, mas eu usava muito ela nos meus júris, ela dizia o seguinte, que o senhor do escravo, o dono do escravo, pode aplicar sumariamente a pena de morte ao seu escravo se o escravo atentar contra a integridade física da sua pessoa, a integridade física da família do dono do escravo e também a sua honra. Olha só, você pode decretar a pena de morte do escravo se ele atentar contra a integridade física da pessoa, do dono do escravo, contra a integridade física da sua família, bem como contra a honra dessa pessoa. Ou seja, o escravo se rebelou, o escravo se revoltou e tentou agredir, ou gerou qualquer estardalhaço, ele poderia, inclusive, sofrer a pena de morte. Hoje a gente sabe que a pena de morte é proibida no Brasil. Mas, naquela época, pela seletividade penal daquele momento, pelo interesse de controlar o escravo, o direito penal servia com esse propósito. Então, pessoal, e aí o que eu mostro a clara visão da Defensoria, isso é bem claro na minha prática, que o direito penal ele exerce um controle social. O direito penal é um instrumento de controle social. E na prática a gente percebe que o direito penal é um exemplo de controle social da pobreza. Óbvio que é a visão crítica, a gente sabe que o Brasil é um país em que se comete, em que há muitos crimes, mas também há um claro superencarceramento no Brasil. E aí, voltando a essa questão do indiferente penal, da esfera do ilícito penal, da ilha, daquela famosa ilha no mar de indiferente penal, a gente pode falar do princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, ele é aquele princípio que o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, mantendo-se a sua atuação subsidiária e fragmentária. Ou seja, o direito penal ele deve ser a última ratio, pelo princípio da subsidiariedade ou subprincípio da subsidiariedade, ele deve ser a última ratio na sua atuação, ou seja, quando o direito civil falhar, quando o direito penal falhar, eu dou um exemplo, o dano moral, eu sofri um dano moral por uma situação constrangedora durante um voo. Será que ele é um ilícito penal? Será que ele é um ilícito civil? Com certeza esse dano moral pode ser inclusive até um mero aborrecimento, então nem ilícito civil ele seria. Mas caso concluído que esse dano moral exista, ele é um ilícito civil a ser indenizado moralmente. Porém, esse dano moral pode ultrapassar a esfera do ilícito civil. E aí pode ser uma injúria,
pode ser inclusive uma calúnia. E aí, nesse caso, o direito penal é chamado para atuar, mas desde que seja o último recurso, a última ratio do direito penal. Lembrando também que a prisão, como alguns doutrinadores falam, ela acaba se tornando a extrema ratio da última ratio do direito penal. Ou seja, é a medida extrema do último recurso do direito, que é o direito penal. Beleza, pessoal? E aí, o princípio da insignificância. Com certeza muitos já ouviram falar aqui. O princípio da insignificância ou o princípio da bagatela própria é um princípio que é muito utilizado nos tribunais superiores, no STF, no STJ, e também é um princípio muito utilizado na prática penal. Com certeza é um princípio muito utilizado pela Defensoria, porque muitas das teses da Defensoria tratam de crimes de menor potencialidade ofensiva, crimes esses em que o bem subtraído, por exemplo, é de menor valor. Então a tese do princípio da insignificância é muito utilizado. E aí, o princípio da insignificância, ele é um princípio oriundo, obviamente, do princípio da fragmentariedade. E o que diz esse princípio da insignificância? Bom, o princípio da insignificância... Opa, o nosso xará Pedro Coelho, aí, defensor público da União, grande Pedro Coelho. Quem tiver interesse em estudar para a DPU, edital da DPU saiu. Recomendo fortemente o grande xará Pedro Coelho aí. Sigam aí, grande Pedro Coelho. Bom, pessoal, o princípio da insignificância ele é um desdobramento lógico da fragmentariedade. E aí, para eu dar uma dica sobre os 4 requisitos do princípio da insignificância, princípio esse que muito trabalhado pelo STJ e STF, eu criei, quando eu estudava para concurso, um mnemônico que eu considero muito interessante. Então, quem quiser anotar esse mnemônico para saber os 4 critérios de aplicação do STJ e do STF, podem anotar aí. É só fazer 2 colunas, uma na esquerda e outra na direita. A coluna da esquerda, você escreve a palavra Mari de cima para baixo. M-A-R-I. M-A-R-I. Mari. Né? Mari. E aí, na segunda coluna, você coloca C-P-R-L. Mas como assim? Você vai entender, eu vou entender por que esse mnemônico ele acaba ajudando sim numa prova objetiva, numa prova discursiva. Mari de um lado da coluna, M-A-R-I, C-P-R-L na outra coluna. E aí, quais são os requisitos? O primeiro requisito, M com C, né? A primeira coluna com a segunda coluna. M-C, mínima ofensividade da conduta do agente. Então, mínima ofensividade, conduta do agente, M-C. Depois vem o A e o P. A do Mari e o P do CPRL. O Mari, vamos lá, ausência de periculosidade social. Ausência de periculosidade social. Galera que puder continuar comentando aí, eu não sei se os comentários estão aparecendo. Deixa eu ver aqui. Opa, galera que continuar comentando se a velocidade estiver boa para a gente continuar essa live da melhor maneira possível. Eu falei que eu vou cuspir matéria aqui para vocês. É muito importante vocês estarem prestando atenção, tentar anotar. Quem não conseguir anotar, pode mandar mensagem pedindo para ir mais devagar, ou depois assiste a live de novo e galera continua curtindo e compartilhando. Então o segundo requisito, primeiro é mínima ofensividade da conduta do agente, e o segundo requisito de critério de aplicação é a ausência de periculosidade social da ação. O terceiro, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, reduzido R do Mari e reprovabilidade o R do CPRL. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, RR. Beleza? Então, Mari, CPRL. Estamos no terceiro requisito. E o quarto requisito é o I do Mari e o L do CPRL. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, temos 4 requisitos que o STJ e o STF consideram para a aplicação do princípio da insignificância. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada. Beleza, galera? Isso daí é o princípio da insignificância. E aí o princípio da insignificância gera várias polêmicas em sua aplicação no direito penal. Por exemplo, o princípio da insignificância ele pode ser aplicado para um acusado reincidente, ou seja, alguém que praticou, por exemplo, um crime de furto simples, em que ele furtou uma carne, foi condenado, ou ele foi absolvido pela tipicidade material e depois vai em outro crime, novamente comete o mesmo tipo penal do furto simples, subtraindo outra carne. Ou as ações penais em andamento permitiriam a não aplicação do princípio da insignificância daquela pessoa que, por exemplo, subtrai uma carne de um açougue, carne essa de um valor que seja baixo, um valor que permita o princípio da insignificância. Bom, pessoal, a verdade é que há uma grande polêmica ainda, há vários julgados que tendem a não aplicar o princípio da insignificância na reincidência, mas também há outros julgados em que dizem que é possível, mesmo que o acusado seja reincidente, que seja aplicado o princípio da insignificância. É insignificante furtar 20 mil de um indivíduo milionário? Bom, Tiago participava do Periscope, essa pergunta é interessante. Bom, o princípio da insignificância ele tem alguns requisitos. Ele tem que ser considerado o valor patrimonial do bem, o valor sentimental do bem, as condições pessoais da vítima, ou seja, se eu furto uma carne de R$200 de um açougue, uns quilos de carne de açougue, é possível, no caso concreto, se aplicar o princípio da insignificância. Mas será que se eu furto R$200 de carne de uma pessoa uma pessoa pobre que está levando essa carne, seria possível aplicar o princípio da insignificância? Esse caso é bem diferente, então a gente tem que analisar no fato concreto. Mas respondendo a sua pergunta, Tiago, é insignificante furtar 20 mil de um indivíduo milionário? Bom, 20 mil já não é um valor que para ninguém é insignificante. Só que aí a gente leva uma questão muito interessante. O Ministério da Fazenda entende que nos valores acima de 20 mil, não é necessário, às vezes, abrir um procedimento administrativo para cobrar essa dívida tributária. Então, o entendimento do STF é que os crimes contra a ordem tributária, se o valor sonegado, por exemplo, abaixo de 20 mil reais, é possível a aplicação do princípio da insignificância. E aí é uma crítica que eu faço como defensor público, de que quando uma pessoa sonega um valor alto, é possível a aplicação do princípio da insignificância, mas já quando um pobre pega um chocolate, furta uma barra de chocolate, às vezes ele fica preso. Essa é uma realidade, infelizmente, também pela falta de defensores públicos em todo o Brasil. Somos apenas menos de 6 mil defensores públicos em todo o Brasil. Qual a posição do STF em relação ao que, Luiz? Se você puder continuar. Outros casos em que o STF e STJ já se debruçaram. STF e STJ não aplicam o princípio da insignificância para o crime de moeda falsa. Ou seja, falsificou uma moeda, mesmo que o valor ali seja insignificante. Por exemplo, eu falsifiquei 2 notas de 50 reais. O entendimento do STF e da STJ é que não cabe aplicar o princípio da insignificância nesse caso, porque é um crime contra a fé pública, é um crime em que o bem jurídico tutelado é muito importante. Então, nesse caso, não caberia a aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Vou tentar ver aqui, recomendo para vocês aqui esse livro, Principais Julgados do STF e STJ comentados. Esse é o de 2014, mas é do Dizer o Direito. Então, quem puder entender aí, quem puder anotar aí, www.dizerodireito.com.br, com relação à insignificância e à reincidência. Bom, esse foi o que eu te falei, está muito polêmico, ainda não dá para dizer que há uma posição consolidada. Há votos divergentes de vários ministros quanto a essa posição. A primeira turma já decidiu que é contra a aplicação do princípio da insignificância, mas já teve uma posição divergente. Então, na realidade, a gente tem que ficar atento. Quando a posição, por exemplo, é a prova da Defensoria Pública,
A gente tem que usar o argumento de que o princípio da insignificância é aplicado inclusive para acusados reincidentes, porque no direito penal brasileiro a gente trata do direito penal do fato e não do direito penal do autor. Essa é uma posição para quem faz prova, por exemplo, para a Defensoria Pública. Para quem faz prova, por exemplo, para o Ministério Público e para delegado, aí o entendimento pode ser diverso, de que em que pese o direito penal do autor, seja o direito penal vigente, né, a sistemática vigente é do direito penal do fato, na realidade não o direito penal do autor, direito penal do fato, temos que tratar com proporcionalidade em certas medidas. Se uma pessoa já é quanto mais praticante de certos delitos, mesmo de pequena monta, ela já acaba tornando essa conduta mais ofensiva, já há uma periculosidade social dessa ação. Então, para prova de delegado e Ministério Público, poderia-se dizer que o requisito de ausência de periculosidade social da ação não estaria preenchido, portanto, não caberia falar em princípio da insignificância nos casos de reincidência. Beleza, galera? Esse daí é basicamente o princípio da bagatela própria ou princípio da insignificância. E aí, o que seria o princípio da bagatela imprópria? Princípio da bagatela imprópria. Bom, como assim princípio da bagatela imprópria? O nome não confunde muito com o princípio da bagatela, não, porque o princípio da bagatela própria ou princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material, ou seja, o fato supostamente criminoso, ele não chega nem a ser crime, porque ele não se adequa à tipicidade material, então o fato não é típico para se considerar crime. Lembrando que pela teoria tripartite, para ser crime no Brasil tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, antijurídico e culpável, portanto, no caso do princípio da insignificância, atingiria o primeiro substrato do conceito de crime, não sendo considerado crime pela tipicidade material. Já no princípio da bagatela imprópria, apesar de haver relevante lesão ou perigo, a pena se mostra desnecessária. A própria conduta criminosa já gerou um gravame àquela pessoa que a pena se tornava desnecessária. Mas como assim? Qual o exemplo típico de perdão judicial? E aí vocês vão lembrar do caso do vocalista e guitarrista do Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, que no acidente aéreo acabou perdendo a sua esposa e poderia ali naquele caso ser condenado por homicídio culposo, porque teve sua negligência no acidente, só que a própria morte da mulher e também a tetraplegia, a paraplegia do Herbert Viana foram penas extrajurídicas, extrajudiciais, penas que não foram aferidas pelo processo judicial, suficiente para que se fosse desnecessária qualquer pena no âmbito do direito penal. Portanto, houve ali, no caso, o perdão judicial. Então, é muito comum falar-se em princípio da bagatela imprópria no perdão judicial do homicídio culposo. E esse perdão judicial é previsto no Código Penal. E nos casos de homicídio culposo no trânsito, é cabível? Sim, a doutrina e a jurisprudência vem entendendo que essa norma é extensível também ao homicídio culposo no trânsito. Beleza, galera? Isso daí é basicamente o princípio da insignificância, que é um viés, obviamente, do princípio da fragmentariedade, que é um subprincípio do princípio da intervenção mínima. Se deram para entender, é muita coisa, é muito princípio. Quem puder assistir no início da aula também para ver a introdução. Mas vamos com tudo como quem não quer nada nessa live aí, galera. Espero que estejam gostando dessa live. Princípios relacionados com o fato do agente. Temos um princípio muito interessante, que é o princípio da exteriorização ou materialização. O Estado só pode incriminar condutas voluntárias e condutas externas do agente. O agente, obviamente, ele tem que ter uma conduta. Portanto, não cabe criminalizar alguém pelo que ele é, mas sim pelo que ele faz, Emanuel. Eu não posso criminalizar ninguém pelo que ele é, mas sim pelo que ele faz. É por isso que, por exemplo, a contravenção de mendicância, ela foi revogada
pelo ordenamento jurídico. Não pode se condenar alguém por contravenção penal de ser mendigo, né? Ele, na realidade, tem que haver uma exteriorização de uma conduta humana. E aí a gente lembra também do iter criminis. O que seria o iter criminis para a galera que está vendo aí direito penal, galera que não tem tanta base? Fiquem tranquilos que a gente vai tentar dar várias aulas de direito penal para ajudar vocês na live, no conhecimento de direito penal, que é uma matéria muito interessante, mas não é nada fácil, principalmente a parte geral. O iter criminis é a trajetória do crime daquele agente que está supostamente a praticar um crime. E essa trajetória do crime, o iter criminis do crime, ele é composto de 4 fases. A primeira fase é a cogitatio. Cogitatio, do latim cogitatio, é cogitação. Você apenas está matutando na sua cabeça cometer algum tipo de crime. E a segunda fase é a preparatio. A segunda fase na realidade não seria a vadiagem. Olha aqui, eu vou pegar aqui o artigo 60 da Lei de Contravenção Penal, tá, Tiago? Mendigar por ociosidade ou cupidez. Mendigar por ociosidade ou cupidez. Olha, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ninguém pode ser punido por fato. O direito penal brasileiro, ele prevê o direito penal do fato. A mendicância em si, mendigar por ociosidade, não há uma conduta ali criminosa. Na realidade, está querendo punir o agente por ele ser mendigo. Basta simplesmente isso. Cogitatio, primeira fase, cogitatio. Segunda fase, preparatio. Terceira fase, executatio. E depois, consumatio. Então, cogitação, preparação, execução, consumação. A primeira fase, obviamente, não é considerada crime na cogitação. A segunda fase, preparação, geralmente não é crime, salvo, por exemplo, formação de quadrilha e associação ao tráfico, que são as exceções, basicamente, em que há uma exceção no iter criminis, em que a preparação também é considerada crime, no caso da formação de quadrilha, que é uma preparação para determinados crimes. Mendicância deixou de ser contravenção penal, exatamente. Foi revogado pela Lei 11.983 de 2009. E aí, obviamente, chegamos na execução. Quando os atos executórios são interrompidos por circunstâncias alheias à sua vontade, à vontade do agente, a gente fala em crime tentado. Quando os atos executórios são interrompidos por circunstâncias alheias ao agente, a gente fala em crime tentado. Cabe crime de bagatela para funcionário público? Sim, cabe. Cabe crime de bagatela para funcionário público. E a quarta, obviamente, é a consumação. No caso, por exemplo, matar alguém. Quando essa pessoa morre, se consumou o crime. Se eu tentei matar e por circunstâncias alheias essa pessoa não morreu, eu dei 4 tiros nela, ela não morre, obviamente a execução foi interrompida por circunstâncias alheias e aí estamos falando na realidade na modalidade tentada do crime de homicídio. Beleza? Tô com a garganta, eu vou falando. Guardar consigo instrumentos para falsificar dinheiro. Nesse caso, Tiago, pode haver uma formação de quadrilha em que as pessoas com ânimos de estabilidade e com ânimo de cometer crimes de falsificação de dinheiro já tem todo um aparato. Mas se eu estiver sozinho com um instrumento para falsificar dinheiro, eu estou falando em preparácio e essa conduta é atípica. Mas se eu estiver reunido com outras pessoas para formando já uma quadrilha para falsificar dinheiro, é possível a condenação pelo fato típico de formação de quadrilha. Beleza, pessoal? E aí outro princípio muito importante, que tem tudo a ver com esse assunto do princípio da intervenção mínima, é o princípio da ofensividade ou da lesividade. Para que ocorra o delito, é imprescindível que haja uma lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Lembrando que o direito penal tutela os bens jurídicos mais importantes em nossa sociedade.
E aí a gente pode falar muito do crime de perigo abstrato. Temos o crime de lesão, em que há uma lesão, por exemplo, a lesão a um bem jurídico, a lesão corporal, por exemplo, é um crime de lesão. E há também o crime de perigo, divididos ele em crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. Portanto, a doutrina, a jurisprudência vinham entendendo que o crime de perigo abstrato era inconstitucional por ausência de violação, ausência de lesividade naquela conduta. Por ausência de lesividade naquela conduta, não caberia falar em crime de perigo abstrato. Porém, a gente percebe claramente uma guinada nesse entendimento. Várias hipóteses em que o crime de perigo abstrato, o exemplo é o tráfico de drogas, entre outros exemplos, em que supostamente não há um perigo concreto, porque não há um perigo da alteridade, ou seja, não há um perigo externo a não ser para aquela pessoa, do uso de drogas, na realidade, do usuário de drogas, mas é considerado crime. Lembrando que o usuário de drogas comete um fato típico antijurídico e culpável. Esse fato típico antijurídico culpável, ele é penalizado, mas ele é descarcerizado. Ou seja, o que houve na realidade na conduta do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, foi na realidade uma descarcerização do crime de usuário de drogas, na realidade do crime de uso de drogas. Não houve uma despenalização, porque assim é a admoestação, e também não houve, muito menos, uma descriminalização. O STF está a julgar sobre a possibilidade da descriminalização do uso de drogas, mas a gente houve pedido de vista, salvo engano, do professor do Gilmar Mendes, eu não lembro mais, pessoal, peço desculpas, mas nesse caso ainda é crime o uso de drogas, mas não há a carcerização, não há pena de prisão nesses casos. Bom, agora talvez o maior princípio, esse princípio vocês têm que anotar, todos vocês têm que saber, galera, compartilhem aí, marquem a galera aí, quem puder marcar, porque esse princípio é muito importante, é o princípio da presunção de inocência ou não culpa, princípio da presunção de inocência ou não culpa. E o que diz a Constituição no seu artigo 5º 57? O artigo 5º 57 da Constituição diz lá: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Durante muito tempo, a doutrina falava que esse princípio, esse artigo 5º, inciso 57 da Constituição, tratava na realidade do princípio da presunção de inocência. A doutrina mais moderna vem falando na realidade do princípio da presunção de não culpa ou não culpabilidade. Por quê? Porque ele fala claramente aqui, ninguém será considerado culpado. Não está dizendo que se presume inocente, está dizendo que não será considerado culpado. O que inclusive é um plus, como diriam alguns, é um plus a mais na garantia daquela pessoa que está respondendo a um processo criminal. Esse princípio é utilizado no direito penal militar? Sim, também é utilizado no direito penal militar. As regras do processo penal militar são diferentes, mas esse princípio também é utilizado. Qual seria a lesão no consumo de drogas? Essa é a grande crítica, Shelon, porque no consumo de drogas, a lesão é uma lesão médica, é uma lesão para a pessoa. Não há supostamente uma lesão à sociedade, uma lesão a um bem jurídico, que seria, na realidade, a tutela da sociedade. Essa talvez seja a grande crítica, uma das críticas à criminalização do uso de drogas. Até porque várias drogas fazem muito mal às pessoas, como o álcool, como medicamentos, e elas são legalizadas. Isso é tudo questão também de política criminal. E aí, o princípio da presunção de inocência, na realidade, ele está descrito na Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. O que diz? Galera, continua curtindo, compartilha aí para a live continuar bombando. E o que diz o Pacto de São José da Costa Rica? Vamos lá. No artigo 8º, Garantias Judiciais, item 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência.
enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Então, toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência. A criminalização do uso de droga não fere o princípio da alteridade? Eu falei aqui do princípio da alteridade, ou seja, a conduta de usar droga, inicialmente, ela não interfere a vida de outras pessoas. O que interfere a vida de outras pessoas é, obviamente, o comércio, o tráfico de drogas, comércio ilegal de drogas, que realmente gera muita morte, gera muito homicídio. Eu fiz júris, quase 150 júris, e 90% dos júris que eu realizei era a guerra do tráfico. A gente tem que buscar uma solução na guerra do tráfico, e essa guerra a gente já perdeu e vai perdendo há muito tempo. Então, na realidade, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela trata, sim, do princípio da presunção de inocência. Já o artigo 5º, inciso 57, galera de Ilhéus chegando na área aí, fala do princípio da presunção de não culpa. E aí, esse princípio, ele é absoluto? Esse princípio absoluto, eu entendo que é um típico princípio que deveria ser absoluto. Ninguém será considerado culpado até o trânsito de um julgado. O que não quer dizer que essa pessoa não pode ser presa. Ou seja, para mim, na minha opinião, estou falando a opinião de um defensor, esse princípio ele deveria permear todo o ordenamento jurídico. Ninguém será considerado culpado. Só que o STF, no HC 126292, de São Paulo, de 2016, relatoria do Edson Fachin, ele relativizou esse artigo 5º, inciso 57, o princípio da presunção de inocência, o princípio de presunção de não culpa. E como assim ele relativizou? Eu vou pegar aqui o julgado, só para ajudar vocês aqui no meu tablet. Vamos aqui, tentar abrir aqui. Ele fala o seguinte, HC 126292, de São Paulo, de 17 de fevereiro de 2016, galera de Manaus, galera de Pernambuco, Mato Grosso na área, todo o Brasil aí na área assistindo a live. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. Ou seja, é possível executar provisoriamente aquele acórdão penal, ou seja, a decisão de um colegiado, decisão do Tribunal de Justiça, por exemplo, ou no TRF, Tribunal Regional Federal, que diz que essa pessoa foi condenada e faz a dosimetria da pena a um regime fechado, por exemplo, essa decisão, esse acórdão permitiria a execução provisória, ou seja, imediatamente deve ser decretada a prisão daquela pessoa. Qual a crítica que eu faço? A Lei 12.403, Lei 12.403 de 2011, a Lei das Medidas Cautelares, Lei da Prisão e das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão, ela é bem clara qual o rol de medidas cautelares e quais são os casos em que é cabível a prisão. A prisão é cabível no trânsito em julgado ou para respeitar a garantia da ordem pública, garantia da instrução penal, garantia da assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica. Só que o que o STF previu na realidade foi uma prisão baseada exclusivamente na condenação em segundo grau. E mais uma crítica que eu faço aqui a essa decisão do STF. Essa decisão do segundo grau, ela pode inclusive ser uma decisão que reformou a decisão do primeiro grau. Como assim, Pedro? Como assim? Bom, vou dar um exemplo típico. A pessoa foi absolvida por um crime de roubo majorado com emprego de arma. Ela foi absolvida com crime de roubo majorado com emprego de arma. E aí o Ministério Público recorreu e essa decisão foi reformada, e aí a pessoa acusada foi condenada a 10 anos de prisão, regime fechado. Mesmo que ele tenha sido absolvido no primeiro grau, ele sendo condenado no segundo grau já permitiria a imediata prisão. Essa talvez seja uma grande crítica, um dos casos, obviamente, que podem sim acontecer e vem acontecendo, em que essa reforma gera a imediata prisão. Outro exemplo. A pessoa foi condenada a 5 anos de prisão no regime semiaberto ou no regime aberto.
e a reforma há um recurso do Ministério Público pedindo um aumento dessa pena aplicada pelo magistrado de primeiro grau. E aí o Tribunal de Justiça decide alterar o regime para o regime fechado, aumentando essa pena. Mais uma vez, caberia imediata prisão. Essa decisão em sede de HC, a gente lembra que uma decisão em sede de HC é uma decisão inter partes. É uma decisão que não se estende às outras partes. Não é uma decisão erga omnes. Logo, essa decisão não gera vínculo, não é vinculante ao STF. Tanto é que o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, em outra oportunidade, votou contra e decidiu contra em um caso, já não lembro qual foi o julgado, mas decidiu em que a prisão deve ser decretada de forma fundamentada, baseada na lei da prisão, lei 12.403 de 2011. Beleza, galera? Isso daí talvez seja uma mitigação, mas ainda é muito polêmico, até porque vivemos um panorama político muito complicado, é um momento conflituoso a respeito do princípio da presunção de inocência, mas é muito importante vocês anotarem e lerem esse julgado. Recomendo lerem no www.dizerodireito.com.br, HC 126292, HC 126292. Inclusive a súmula 9 do STJ, que foi uma súmula tacitamente revogada, ela dizia o seguinte: a súmula 9 do STJ, a exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Essa súmula continua revogada. Mas olha agora, já basicamente tem uma exigência de prisão provisória para recorrer aos tribunais superiores. Ou seja, mesmo que seja seja interposto um recurso especial ou um recurso extraordinário aos tribunais superiores, esses recursos não impedem a execução provisória da pena por serem considerados pelo ministro Edson Fachin recursos em que não há o efeito suspensivo. Beleza? Outros princípios muito importantes, princípios esses já tratados muito em execução penal, que são os princípios relacionados com a pena. O princípio da proibição da pena indigna. Ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade humana. A gente sabe que na prática isso não acontece, né, pessoal? Com certeza quem já visitou um presídio sabe que não é bem assim. E aí ele é baseado no artigo 5º, artigo 5º, inciso item 3 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz o seguinte: a pena não pode... item 1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Essa é a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Pessoal, quem estiver estudando para concurso, OAB, prova de defensoria, Ministério Público, magistratura, tem que ler, tem que saber a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Na prática não acontece. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo e mais de 40% dos presos são presos provisórios. Então, na realidade, a gente prevê na prática que a culpa do superencarceramento também é uma culpa de todo o sistema de justiça que não funciona, não é um sistema célere. Porque se fosse um sistema célere, não seria necessária a prisão provisória das pessoas, seria, na realidade, essencial e suficiente a prisão daquelas pessoas efetivamente condenadas com trânsito em julgado. Murilo aí fazendo OAB aí, quem quiser dicas aí de processo penal, direito penal, podem me seguir no Instagram, no Periscope, no Facebook, @coachpedrocoelho. Pelo Instagram é mais fácil me comunicar, galera, então quem puder aí, @coachpedrocoelho pelo Instagram. Eu já falei um pouco do princípio da transcendência mínima, que está no artigo 65 artigo 45 da Constituição, desculpa, artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Estou ficando com sono, Paulo, desculpa aí, está ficando tarde. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição, que diz o seguinte:
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores. E aí, muita gente fala que na realidade há uma exceção ao princípio da transcendência da pena. Qual seria essa exceção? Eu já falei, o princípio da intranscendência, na realidade se fala em princípio da transcendência mínima. Mas aqui na Constituição diz lá, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendida aos sucessores. Esse perdimento de bens, há um entendimento que seria a transcendência da pena, mas o entendimento majoritário é de que, na realidade, esse perdimento não é pena, é um efeito da condenação. É um efeito da condenação. Tanto é um efeito da condenação que ele é limitado ao valor do patrimônio transferido, ou seja, do patrimônio da herança, ele é limitado do valor do patrimônio da herança. Não vai atingir o patrimônio daquela outra pessoa. Beleza? Princípio da intranscendência da pena. E aí outro princípio, só para fechar, acredito que é melhor a gente fechar essa aula, deixa eu ver que horas são, para ver se dá tempo para a gente continuar mais, mas eu vou falar do próximo princípio que é muito importante, que é o princípio da vedação do bis in idem, princípio do ne bis in idem. E esse princípio, ele na prática acontece muito, ele é um princípio extremamente importante, assim como outros princípios, como o princípio do nemo tenetur sede tegere, que é um princípio mais relacionado ao processo penal, o princípio do nemo tenetur sede tegere, que é o princípio da proibição de autoincriminação, ou seja, o princípio da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a se autoincriminar, mas esse princípio é mais relacionado ao processo penal. Já no princípio da vedação do bis in idem, ele não está previsto em nosso Código Penal, em nossa legislação pátria, nossa legislação do Código Penal brasileiro, muito menos no Código de Processo Penal brasileiro. Ele está previsto no artigo 20 do Estatuto de Roma. Então, galera aí, pode anotar aí no caderno, artigo 20 do Estatuto de Roma, depois pesquisa o Estatuto de Roma, que é muito importante. E o que diz lá no artigo 20 do Estatuto de Roma? Salvo disposição contrária do presente estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais este já tenha condenado ou absolvido. O princípio do ne bis in idem. Eu não posso ser condenado duas vezes pelo mesmo fato. E aí o princípio do ne bis in idem tem três acepções. Uma acepção processual, uma acepção material e uma acepção na execução, no processo de execução. Ou seja, um significado processual, que é ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime, um significado material, que ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato, e a terceira é que ninguém pode responder a um processo de execução, cumprir uma pena por duas vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato. Esse é o princípio do ne bis in idem. E aí eu posso dar um caso bem interessante, Isabel. Isabel está elogiando, não sei se está assistindo a live aí ou só está elogiando, mas continua, curte e compartilha aí. O princípio do ne bis in idem, ele pode ocorrer de algumas maneiras bem curiosas, e aí a sua prática a gente pode trazer alguns casos polêmicos. Um caso é em que uma pessoa comete um fato criminoso previsto no artigo 157 do Código Penal, artigo 157 do Código Penal, subtrair, já nem lembro mais o 157, é o crime de roubo simples, que é mediante violência ou grave ameaça subtrair coisa alheia móvel. E aí a pessoa vai e pratica um roubo e ela responde a um processo ali na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, e só que uns 3 anos depois ela começa a responder a outro processo pelo mesmo fato. Ela é condenada num processo a 6 anos de prisão e no outro a 8 anos de prisão. No primeiro processo que começou a correr,
e teve a condenação anterior, ele é condenado a 8 anos. No segundo, a 6 anos. Qual seria a pena válida nesse caso? Aí há uma polêmica muito grande em que, na realidade, teria que, primeiramente, eu dei um caso bem simbólico, analisar a real competência, qual realmente era o juízo competente naquele fato. Mas se os dois juízes fossem competentes, por exemplo, ou às vezes pode acontecer um bis in idem na mesma vara criminal, há um entendimento mais benéfico ao acusado de que a pena válida é a menor pena possível. A pena válida seria a menor pena possível. Essa corrente, inclusive, é uma corrente capitaneada pelo ministro Luiz Fux, ministro do STF, Luiz Fux. Obviamente, há um entendimento de que prevalece sempre a condenação do primeiro processo. Essa corrente é capitaneada pelo ministro Marco Aurélio, também do STF. Para vocês verem que no próprio STF há uma polêmica sobre essa questão. Pegar item de carrinho de supermercado de terceiro, pagar e ir embora é crime? Não, André, não é crime. Por quê? Na realidade, o item de carrinho de supermercado de terceiro, ele ainda não é um bem imóvel alheio, é um bem imóvel daquele terceiro, é um bem imóvel do supermercado ainda. Se você pagou para o supermercado, você não subtraiu bem imóvel alheio, tá? Não seria crime, beleza? Mas bem interessante essa questão, falta de educação, não estou entendendo aí. Essa é basicamente os principais temas. Eu acho interessante também vou tentar falar rapidamente sobre o princípio da legalidade. Precisaria de um tempo maior, mas o princípio da legalidade, para a doutrina e para grande parte da jurisprudência, a gente pode dizer que o princípio da legalidade ele não é igual ao princípio da reserva legal. O que seria o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal? O princípio da legalidade ele seria o sentido amplo da expressão lei. Então, o princípio da legalidade, no sentido amplo, seria basicamente tratar todas as espécies normativas nesse princípio. Como assim? Olha, o princípio da legalidade estaria tratando da lei no sentido amplo, estaria tratando também de medidas provisórias, estaria tratando de portarias, atos normativos, decretos. Só que no direito penal, para se tratar para tutela no direito penal, é exigível o princípio da reserva legal. E por que é exigível o princípio da reserva legal? Não cabe criar crimes por uma espécie normativa diversa da lei. Não cabe criar crimes por uma espécie normativa diversa da lei. E apenas o Congresso Nacional tem a atribuição para tratar de direito penal conforme a Constituição da República. Então não caberia, por exemplo, criar um tipo penal através de medida provisória. Ah, professor, mas... porque o funcionário público pode responder na esfera penal e administrativa com penas distintas e não configura como bis in idem. Olha, Tiago, primeiro porque são esferas distintas, então já não é bis in idem. São penas diversas, mas não é a mesma tutela no direito sobre o mesmo fato. Um exemplo, eu posso responder por improbidade administrativa, eu sou defensor público, e responder na esfera penal. E as esferas, elas podem ter, inclusive, decisões conflitantes. Elas podem ter, inclusive, decisões conflitantes. Então, o princípio do ne bis in idem, ele é tratado exclusivamente na tutela do direito penal. E também pode se considerar no princípio do ne bis in idem também na esfera administrativa. Eu não posso ter dois julgamentos na esfera administrativa pelo mesmo fato. Eu tenho que ter um julgamento. Tá? No caso, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa vai tratar de outro âmbito do meu ilícito, porque o meu ilícito penal, ele também é um ilícito administrativo. Da mesma forma, é possível a ação civil ex delicto. O que seria a ação civil ex delicto? É aquela ação civil oriunda de um delito. Eu sou condenado
eu sou condenado por praticar um delito, e aquela pessoa utiliza aquele título executivo, a condenação, para executar na esfera civil. Ou seja, eu estou sendo condenado também na esfera civil. E isso não é violação ao princípio do nebis in idem. Beleza? Basicamente isso aí sobre... Acho que essa dúvida a gente conseguiu tirar. A bateria está acabando. O princípio da legalidade, portanto, em sentido amplo, ele trataria também de outros atos normativos, como a medida provisória. Só que para o direito penal, apenas a lei pode prever condutas criminosas, fato típico, antijurídico e culpável. Medida provisória não pode. Mas medida provisória poderia, por exemplo, tratar de uma abolitio criminis, ou poderia, por exemplo, tratar de uma medida provisória descriminalizadora? Bom, o entendimento é que a medida provisória não pode tratar de medida incriminadora, mas uma medida benéfica ao acusado é possível. E aí eu pego, por exemplo, o caso, depois da emenda constitucional 32, que veda a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. A medida provisória, a emenda constitucional 32 de 2001, ela veda edição de medidas provisórias sobre matéria de direito penal. Teve em 2008 a medida provisória 417 de 2008, que autorizou a entrega espontânea de arma de fogo, afastando a ocorrência de crime de posse ilegal. É o que a gente chama de abolitio criminis temporária. Abolitio criminis temporária. Ela gerou um prazo fatal para a entrega das armas, ou seja, aquelas pessoas que até um certo período, já não me recordo mais a data final, mas acho que foi 2008 ou 2009, poderia entregar a arma, ela não estaria praticando o crime de posse ilegal de arma do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, ocorreu ali a abolitio criminis temporária, ou seja, aquela conduta que anteriormente era criminosa deixou de ser criminosa, mas de forma temporária, porque se essa pessoa não entregasse a arma até o prazo fatal da medida provisória, ela voltaria a incorrer na conduta criminosa do artigo 12, posse ilegal de arma de fogo, artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, é a medida provisória 417. Ou seja, a medida provisória que trata de direito penal é possível desde que seja descriminalizadora. Beleza, galera? E aí, só para lembrar que o tempo já está ficando tarde aí, o artigo de 2º do Código Penal, vou pegar o artigo 2º aqui, ele fala também do princípio da anterioridade. Então, na realidade, esse artigo 2º ele trata do princípio da anterioridade da lei penal. A lei deve ser anterior à conduta para que seja considerado crime, e também do princípio da reserva legal. Então, os doutrinadores vêm entendendo que esse princípio da legalidade, muito falado na doutrina tradicional, ele é a soma do princípio da reserva legal com o princípio da anterioridade. Agora tem que... na realidade, artigo 1º do Código Penal. Desculpa, pessoal, o cansaço está batendo. O artigo 1º do Código Penal, ele fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, princípio da anterioridade. Não há pena sem prévia cominação legal, princípio da reserva legal. Artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, princípio da reserva legal, e não há pena sem prévia cominação legal. Beleza, galera? É uma horinha de aula rápida. Simone, tá ficando tarde, amanhã é pesado, mas lembrando aí, galera que gostou, compartilhe. Obrigado, Shalom. Compartilhe com os colegas aí. Vou fazer lives geralmente terça entre 8 e 10 da noite e domingos por volta de 18 horas, mas sempre com aviso no Amo Direito, parceria do Amo Direito. Com certeza é um maior prazer ajudar vocês. E aí eu sempre vou dando dicas no final das lives. Mais uma vez eu dou dica sobre julgados do STF STJ, esse livro Principais Julgados do STF STJ, da editora Dizer o Direito. Sigam www.dizerodireito.com.br, extremamente recomendado. E também recomendo aí para a galera aí que está
que está estudando para concurso, estuda para o OAB, fica nervosa, a galera fica ansiosa, a galera desesperada. Recomendo também sempre um livro de autoconhecimento, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Lembrando que as dificuldades para concurso vão existir, as dificuldades para passar na OAB vão existir, Murilão. E vocês têm que contar também com a perseverança de vocês. Cada dia é um dia. Não pensem também no futuro sem deixar de lado o presente. O importante, na realidade, é viver o presente, extrapolar seus limites, acreditar diariamente, dia após dia, que você vai conseguir obter o êxito, conseguir chegar no seu sonho, que é passar em concurso, quer estudar quer passar e virar advogado, quer ser bom advogado. E sempre lembrando que se parar de estudar, acabou. Não adianta, tem que continuar estudando. Eu já passei num concurso há quase 4 anos, há mais de 4 anos, na realidade, que eu não estudo para concurso, mas eu continuo estudando direito penal, continuo estudando constitucional, continuo estudando direito civil, processo civil, porque o direito, na realidade, é uno. A gente tem que estudar várias matérias para que a gente tenha um conhecimento amplo sobre a área que a gente atua, né? Beleza, galera? Então vamos seguindo aí, podem me seguir no @coachpedrocoelho do Instagram, Facebook e Periscope. Domingo, mais uma vez, estaremos aqui fazendo alguma live, provavelmente sobre direito penal também, mas com certeza é uma live importante para qualquer concurso público, para qualquer exame da OAB, porque as matérias que eu vou costumar dar é direito penal, processo penal, um pouco de constitucional e, de vez em quando, direitos humanos. Beleza, galera? E vamos com tudo. Poderia nos dizer outra live, com certeza, Elaine, mas a minha trajetória é bem longa, tá? Repete o nome do livro. Qual livro? Tem um livro aqui, O Poder do Agora, que eu recomendei, que é um livro de guia espiritual, e tem o livro do Dizer o Direito, que são informativos, são julgados do STF e do STJ. E a minha trajetória, rapidamente, Elaine, depois eu vou falar com certeza em alguns momentos, se me acompanharem, eu vou falar, vira e mexe, vou falar sobre a trajetória, mas eu passei com 16 anos para o Colégio Naval, foi bem difícil o estudo, e depois larguei por opções, não me via como militar, e depois de 8 anos sem estudar, basicamente, para concurso, nem para faculdade de Direito, resolvi voltar a estudar, desempregado, sem saber o que fazer, sem dinheiro direito, e me matei de estudar, até que comecei a passar em outros concursos, analista do TRF, TRT, advogado do BNDES, até passar no verdadeiro sonho que eu tinha, que era a Defensoria Pública, aprovado em 3 defensorias, e eu quero passar um pouco dessa experiência para vocês terem a certeza de que tudo é possível, ter a certeza que se continuar, se perseverar, vocês vão alcançar o sonho de vocês. E depois de um sonho, vem outros sonhos, isso que é o legal da vida, a gente nunca pode parar. Hoje, com certeza, eu tinha um sonho de passar para a Defensoria, hoje eu tenho outro sonho, que é poder ajudar mais pessoas a passarem em concurso. E eu estudava pelo menos 4 horas por dia no início e chegou na reta final a estudar mais de 10 horas por dia, tá, Reinaldo? Fui militar, fui do Colégio Naval. Beleza, galera? Experiência pra vida aí. E vamos com tudo como quem não quer nada. Me sigam no @coachpedrocoelho, beleza? Abração, galera. Sigam @amodireito. Boa noite. Até mais.